Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nesta quinta-feira o Flamengo entrará em campo aí contra o Olímpia, a partida válida pela Copa Libertadores da América, oitava de finais, no estádio do Maracanã. O jogo será realizado às 21 horas da noite. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Então, queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN aqui, para deixar os créditos para eles de direitos autorais. Mas se você é novo aqui pela primeira vez no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sino e compartilhe aí, galera, por favor, nossos vídeos com os seus amigos. Agora vamos para mais um vídeo com um pacotão de notícias diárias do Mengão. Que é o Pedro, que não é uma vítima, ele é uma consequência do fortalecimento coletivo, porque o Gabigol é um jogador maior que ele no Flamengo, é um jogador mais decisivo que ele no Flamengo e, principalmente, acima disso, é um jogador que tem características que se encaixam com o que o treinador deseja. Então, a decisão do Sampaoli era mais do que compreensível do ponto de vista tático. Todo mundo, talvez, no elenco do Flamengo tenha aceitado e entendido. O Flamengo cresceu, não teve jogos de invencibilidade, vinha numa semana ótima, mas tinha uma pessoa infeliz. Então, mas que é o jogador que foi para a reserva, e é um direito dele. É isso que eu ia falar. Você é um cara que enxerga muito, que procura olhar muito pelo lado humano, as coisas que acontecem no futebol. Não é um videogame, não são máquinas e tal. Isso. Não é compreensível, não estou falando dos atos de indisciplina, né? Da falta de hoje, do não aquecer no sábado. Não justifica. Mas, por exemplo, a quarta-feira passada, as tentativas que ele fez e tudo mais, porque ele passou no banco de reservas o quê? Grosso modo, 2 anos, aí ele consegue o destaque que consegue, ele se torna o grande jogador do time num ano em que 2 títulos são conquistados, importantíssimos, ele é o artilheiro do mais importante desses títulos. E, de repente, uma mudança de treinador, uma mudança de filosofia, e tá lá um cara que jogou a Copa do Mundo sentado no banco de reservas. E renovou o contrato até 2026, faz pouco tempo. E perdendo espaço, principalmente depois da volta do Bruno Henrique, né? Assim, não é um pouco compreensível, não é um cara para ser trabalhado? Ou é um cara para ser negociado porque não serve para o esquema do treinador? É compreensível, mas aí me parece que o Sampaoli e a direção do Flamengo não são as pessoas certas para fazerem isso. Porque o Flamengo trata dos seus jogadores de uma maneira muito profissional, fria. A impressão que a gente tem à distância, eu tenho essa impressão à distância, que é de um jeito muito frio, né? Então, esse negócio do soco é uma bomba. É uma bomba. Só que aí o que o Léo chamou a atenção é muito importante. Na hora que a gente estava no programa, começou a vazar. 1 minuto depois do que acontecia, né? A nossa apuração, aqui o Vinícius do site, a Duda, o Pedro Ivan Almeida, todo mundo trazendo informações pra gente, uma atrás da outra, todas bateram logo depois. Aí vem o que o Jean chamou a atenção, a postagem do Pedro, misturando coisas. Quer dizer, ali tem do ser humano, que está com dificuldade de lidar com uma questão profissional, o que é muito natural, porém, o interesse de um clube, quando ele tem grandes jogadores, não é agradar os seus jogadores. É ganhar campeonatos, ganhar jogos, ganhar títulos. O que ele chama de terror psicológico? Porque assim, se você está sendo, sabe, humilhado dentro do vestiário, você está sendo debochado, isso pode acontecer também, mas isso consta? Mas é que ele cita os poucos minutos, né, Léo? Então, mas poucos minutos não é terror psicológico. Esse é o ponto. E se ele está se sentindo assediado de alguma maneira, ele levou isso à direção? Ele levou isso a outros personagens que têm poder de decisão no clube? Não me parece. Então, me parece que ele está, de fato, misturando as coisas. É engraçado porque eu acho que assim, o Pedro, ele está... São 3 anos de Flamengo, é um jogador tecnicamente muito capaz, enorme. Agora, eu acho que ele talvez esteja batendo para ele a clareza de que o tamanho dele não é o tamanho que talvez se imaginasse que ele fosse ter depois de 3 anos no Flamengo. Que ele teria em outro clube brasileiro, por exemplo. E que ele talvez teria em outro clube brasileiro, ainda que no outro clube brasileiro dependa sempre do quanto esse clube ganha. Claro. Porque se o clube não é campeão e o Flamengo é campeão o tempo todo, então, bem ou mal, ele vai juntando o título ali no currículo. Podemos dar tamanho por importância? Ele tem a importância passagem... que ele teria em outro clube brasileiro. O Palmeiras ofereceu faz algum tempo 25 milhões de euros por ele. Exato. Eu acho que assim, ele tem passagens importantes nessa trajetória do Flamengo, ele conquistou os títulos, estão lá no currículo dele. Agora, e apesar da ida para a Copa do Mundo, que no fim foi uma coisa muito rápida, né? Não é que se sabia 1 ano antes da Copa que o Pedro iria para a Copa do Mundo. Não, ele conseguiu, na chegada do Dorival, ganhar um espaço que garantiu, até pela
pela condição de um atacante diferente, de um centroavante diferente, a vaga dele na Copa do Mundo. Mas, de maneira geral, eu acho que os 3 anos de Pedro no Flamengo, eles estão aquém do que todos nós provavelmente imaginávamos que seriam os 3 anos de Pedro, o Pedro depois de 3 anos no Flamengo. Isso aí, posso só fazer um parênteses, que eu sei que é uma coisa que você acompanhou muito também? A ida dele para a Fiorentina, que ele vai contratado por um valor importante. Tem outro jogador despontando ali também, o Vlahovic, que depois foi vendido por milhões e milhões. Mas ele muito facilmente, né, na metade da primeira temporada, desiste. E recebe a oferta do Flamengo e volta. E talvez, se ele tenta permanecer lá por mais um tempo, daqui a pouco o outro foi vendido, né? E eles precisariam de ter uma outra opção. E talvez, se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência ou confiança para permanecer lá. Então, olha, você vê que foi uma outra situação que talvez ele não tenha sabido lidar da melhor maneira. Não vou falar que ele fez mal em vir, até porque ele está ganhando tudo que você pode ganhar no Flamengo. Mas no Flamengo ele teve paciência para começar a jogar, né? Mas é isso. Acho que é isso. Ele chega com 23 anos. Hoje ele tem 26. A gente sabe muito bem a diferença de um jogador de 23 anos para a diferença de um jogador de 26, do ponto de vista do que ele tem pela frente, da visão que o próprio mercado europeu eventualmente tem dele, e me parece até por ter recusado, por não ter batido o pé para jogar na Arábia Saudita, me parece que ele tem ambições esportivas, né? No começo de julho, hein? Exato. A questão é essa, né? Porque o termo, inclusive, correto é covardia psicológica, né? Que ele fala. Então, a covardia psicológica, até quem me alerta é o Eric Faria. Vou fazer um parênteses aqui. O que teve de gente trabalhando bem de sábado à noite para cá, né? O Eric é um exemplo, o Caê do Globoesporte.com, o nosso Pedro Ivo, assim, vazamento ou sem vazamento, mas o que teve de gente trabalhando muita bem, notícia, impressionante, assim, informações batendo tal, e trazendo, né, hora a hora os acontecimentos. E dessa vez ninguém negou, porque outras vezes eram notícias verdadeiras, informações verdadeiras. Pedro confirmou no post dele. O próprio Eric, de alguma maneira, foi vítima disso, né? E aí vira vítima da própria torcida, mas a gente sabe que as coisas existem, que estão ali, e não é uma negativa que eventualmente... Nesse caso, não houve negativa, mas não é uma negativa que desfaz a existência de uma notícia. Acho que isso deveria ser claro para todo mundo, infelizmente não é. Né? Mas você citou, assim, essa proposta que ele recebeu é do começo de julho, não faz nem um mês. E depois ele cita a covardia psicológica há algum tempo. É tudo acontecendo num espaço bem curto de tempo, né? Porque ele decide ficar, em tese, no começo de julho. E depois começa o que ele chama de covardia psicológica, que culmina com o acontecimento do sábado passado. Mas então, o que eu acho só é que, assim, para mim, uma negativa ao futebol da Arábia Saudita diz muito sobre as pretensões ou as ambições esportivas. Seleção brasileira. Que o jogador ou tem. Europa. Acho que seleção brasileira, Europa, não sei. Ele quer estar quer estar na Copa do Mundo, quer estar jogando Champions League, quer estar no principal cenário do futebol mundial, porque é um jogador ainda novo, de 26 anos, mas não mais de 23. Então eu acho até normal que a cabeça de um jogador dessa qualidade, que bem ou mal não consegue sair da reserva do Flamengo, porque é isso que acontece, tirando o período do Dorival, não consegue deixar a reserva do Flamengo pela qualidade que tem o Flamengo, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem. Hoje ninguém aqui vai defender o Pedro titular do Flamengo, vamos falar a verdade. Se você escolhe um time que tem os elencos que o Flamengo tem, você tem que estar pronto para brigar pela posição. Exato. Então, alguns jogadores de alto nível vão ficar no banco. A única coisa que eu acho que talvez 3 anos esteja mexendo demais com a cabeça dele. Agora, também existem outras maneiras de você resolver esse tipo de questão. Essa é a grande questão. Eu acho que, assim, a maneira como... Claro que a agressão foi um absurdo, o maior absurdo de tudo, repito. Agora, a maneira como ele talvez esteja se comunicando e manifestando as suas insatisfações nos últimos tempos, seja faltando hoje ao treino, seja com o post em que ele mistura duas coisas que não é para misturar, seja se recusando a treinar, a aquecer antes de uma partida, durante uma partida na qual, inclusive, ele poderia entrar, porque não é que ele foi para o banco no momento em que o São Paulo já tinha feito todas as mudanças, havia uma ainda para ser feita e, portanto, ele tinha obrigação de aquecer até quando fosse. Então, eu acho que ele também não está tratando bem. A gente pode entender o incômodo, a insatisfação dele, mas ele não está tratando bem dessa questão e dessa insatisfação. É consequência de ter conquistado uma coisa que demorou 2 anos e perdê-la por conta de uma ideia que é melhor para o time. Porque com ele o encaixe é pior. Até que isso se prove em campo. E em campo ele não provou isso e a impressão que a gente tem pelas características do Gabigol é que o encaixe não é o melhor. A minha questão ali, muito ligada ao Flamengo, porque o Pedro
o Pedro for embora do Flamengo hoje, é uma perda. Mas tudo bem. Tudo bem. Né? Não sei para onde o Pedro iria, se o Flamengo vai ter proposta, se o Pedro vai sair por muito dinheiro ou não. Eu tenho uma certa dúvida sobre como a situação vai ficar no clube. Porque quando se tem o vazamento imediato, é óbvio que isso não é uma insatisfação apenas com o preparador físico. Provavelmente, como os jogadores conversam entre si e funcionário fala nas costas de chefe em vários lugares, isso não é uma coisa que é novidade para ninguém, né? Talvez haja uma insatisfação com a forma, não com o jeito de jogar, mas com a forma como o Sampaoli conduz. E o Sampaoli, se ele fosse perspicaz e tivesse um pouco mais de tato para lidar com pessoas, que foi um problema dele em outros clubes, imediatamente após o soco ele tomaria a frente do caso e falaria, não, acabou a festa. E ele não fez isso. E alguns jogadores certamente devem ter tratado. Assim, a reconstrução cronológica é de que aconteceu o fato e ele foi para a coletiva. Isso. Normalmente. Essa é uma questão. Talvez até esperando que você não tivesse... o caso fosse abafado. Que o caso fosse abafado, o que não aconteceu. Defendendo um amigo. Também por conta do Pedro. Eu estou plenamente de acordo. O Sampaoli foi muito mal. Mas do Sampaoli ir mal, aí eu concordo com o que o Léo falou no começo. Do Sampaoli ir mal no caso, porque aquele post é um sabonete completo, né? Quer dizer, não toma postura nenhuma, não toma decisão, não toma partida, e ali ele tinha que tomar partida. Umas coisas assim, hoje realmente não é tão aceito a violência. É como se era normal antigamente e tal. Mas o meu ponto é, assim, ele pode ter ido mal. Agora, o Flamengo tinha que fazer como fez, todo o esforço do mundo para não trocar mais uma vez de treinador. Porque assim, o Flamengo ele está melhorando, o Flamengo tem feito bons jogos, alternando com jogos não tão bons, mas que ele continua vencendo. Então nós estamos falando de um time que perdeu um jogo nos últimos 21 disputados. É um treinador competente do ponto de vista tático, acho que não se discute isso. Toda a discussão em relação ao Sampaoli, ela está muito mais nesse aspecto de gestão, de comportamento, de como lidar com as pessoas, do que na questão tática. Você está no meio da temporada, chegando numa fase de mata-mata de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, ainda brigando pelo Campeonato Brasileiro, ainda que numa situação complicada, mas é o vice-líder do Brasileiro. Você vai mudar de técnico de novo? Eu acho uma loucura e fiquei surpreso com a quantidade de gente que não só defendeu, respeito às opiniões, mas assim, não só defendeu isso, como aventou a possibilidade de uma maneira, acho que é o caso agora de demitir o Sampaoli, porque o preparador físico dele cometeu... É importante você pontuar isso. Não faria sentido nenhum. O histórico do Sampaoli em relacionamentos é realmente terrível. Mas mesmo com as pessoas que eu acho a pior pessoa possível para se conviver, você não ouve uma falar, olha, o treino desse cara é ruim, olha, esse cara não sabe montar um time de futebol. Isso aí eu de fato, nunca ouvi. Eu acho que a diretoria do Flamengo está indo muito bem para desarmar essa bomba até agora. A única coisa que me... Eu também não teria mandado o treinador embora. Fora a parte da comunicação, né, citada pelo Léo, mas eu acho também, nos desdobramentos, eu acho que a diretoria vem agindo corretamente. O que me incomodou, me pegou um pouquinho, e também foi informação trazida pelos nossos companheiros que acompanharam o lance a lance desse caso, foi, o Flamengo convenceu o Sampaoli a ficar. Não é essa a dinâmica. Para mim, teria de ser o contrário. Claro. O Sampaoli devia bater. Olha, eu não tenho nada a ver com ele. A atitude dele não tem nada a ver comigo, com aquilo que eu prego como comissão técnica e tal. Eu gostaria muito de ficar. Essa não é exatamente uma hora para você pensar no que seria um mundo ideal ou um mundo perfeito. Essa é a hora de ser muito pragmático. Eu vou muito na linha do que o Jean pensa sobre o momento do Flamengo, da equipe e de tudo mais. E aí você tem que olhar para o perfil de jogadores, porque cada grupo, eu sempre defendo que os grupos têm personalidades que vão se formando. Alguns têm personalidade competitiva, tem grupos com personalidade mais desleixada. E eu estou falando da personalidade que a cada indivíduo ali forma para aquele grupo, para o coletivo agir. Esse coletivo do Flamengo tem uma coisa muito boa. Os jogadores, eles são solidários uns com os outros em campo na hora que vêm os principais jogos. Na hora que a coisa aperta, eles gostam de ganhar, eles têm tamanho para ganhar, eles têm individualidades para ganhar e eles têm sofrido há muito tempo porque falta coletividade, para que essa individualidade apareça no seu melhor nível. Então, quando você olha o tempo que falta de temporada, o que seria trazer outro técnico? O mercado, mudar a característica de jogo e tudo mais. Tem que colocar a cabeça no lugar, né?
Sim, há vários aspectos nessa questão. Eu ouvi desde ontem e hoje, nessa segunda-feira também, diversas opiniões interessantes, ponderadas, algumas um pouco mais exageradas a respeito desse episódio. Eu começaria, Edu, antes de mais nada, por gestão de grupo. Aí você fala, gestão de grupo é uma tarefa do Sampaoli, sim, mas acima dele a gestão de departamento. E aí é responsabilidade do clube, do Flamengo. O Flamengo é impressionante como teve a capacidade de criar uma crise do nada, que veio de dentro. Dias atrás, você lembra? Teve aquela discussão áspera entre o Braz e o Gabigol, que depois todo mundo disse, não, mas é a proximidade deles, tudo terminou. Ok, eu acho que tem de ter um relacionamento distendido entre funcionário e o seu superior, mas às vezes é preciso ver se isso não ultrapassa a barreira do respeito. Então houve já um atrito. E esse atrito agora não poderia ter ocorrido. Imagina, vem praticamente do nada, depois de uma vitória tão bonita e importante que o Flamengo obteve fora de casa contra o Atlético, mostrando a sua força, a sua recuperação, a sua disposição de brigar por 3 títulos importantes ainda nesta temporada. O Flamengo tentou colocar, acalmar a fervura, demitiu o preparador físico. Esse papo de que o cara pediu demissão é aquele, sabe, somebody love, faz de conta que você pediu para sair, que é melhor para todo mundo. Aliás, mas mesmo nesta segunda-feira. Só para aproveitando que você falou, no nosso site espn.com.br tem lá por que ainda não foi anunciada oficialmente a saída do Pablo Fernandes, questões burocráticas, sim, né? Então lá está toda a explicação. Exato. Por que ainda não foi oficializada? A carta já foi entregue de demissão, Otero. Sim, e no caso até do Pedro, deveria ter ocorrido uma conversa legal com ele, direta, na volta para o Rio, até para que nessa segunda não restassem essas dúvidas. Por que você não apareceu para treinar? Não estou confortável, vai fazer tratamento dentário, ainda me dói o local atingido pelo soco. E a nota que o Pedro escreveu claramente, pelos termos muito bem redigidos, não foi ele. Ele teve orientação de assessoria ou de advogado, mas ela deixa assim coisa no ar, minha passagem por aqui, esse tipo de pressão psicológica, por isso que eu não fiz isso, deixei de fazer aquilo, gostaria de fazer mais. No caso do Sampaoli, assim, o Flamengo foi um pouco mais cauteloso, agora é preciso ver quais os desdobramentos daqui para frente. Ok, se o Flamengo continuar nessa toada muito forte, é provável que isso seja relevado, fique em segundo plano até, sei lá, o final da temporada. A questão é que se o Flamengo desandar, aí podem aflorar novamente essas diferenças, e a gente vê que há diferenças. Mas ficando aqui no caso só do Pedro. Tá bom, todo jogador quer jogar, isso é até um chavão, um lugar comum do futebol. O próprio Pedro, no começo do ano passado, lembra? Teve uma situação esquisita, não tinha espaço, na época se especulou que vários clubes estavam interessados nele, um desses clubes era o Palmeiras, e o Flamengo na época fez muito bem, e o próprio Pedro, de permanecer. Apareceu oportunidades para ele, sobretudo com o Dorival, futebol sobressaiu, participou de Copa do Mundo, fez uma parceria muito legal com o Gabigol. E agora há um elemento novo e importante, que não diminui a importância do Pedro, que eu acho um jogador tecnicamente muito, mas muito bom. O Flamengo passou por mudanças de direção técnica, o Sampaoli chegou num momento, de novo, de reconstrução e ganhou um reforço, um excelente reforço, Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique voltou, mostrou que o espaço dele, sobretudo pelo lado esquerdo, está garantido, voltou a dar uma qualidade ao time, junto com o próprio Gabigol, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, que fez com que o técnico e a própria torcida falassem, opa, isso aqui voltou a funcionar. E a sobrar para quem? De jogador de peso, de nome? Para o Pedro. Então, é importante que, e aí eu volto ao meu papo inicial, que haja uma gestão de grupo muito bem feita.
pelo Sampaoli e pela direção. Na base do Pedro, você continuará a ter espaço aqui. Tenha um pouco mais de paciência. O rodízio que é feito, as competições que estamos disputando, vão permitir o seu aproveitamento. E entre com a mesma gana, com a mesma garra, com a mesma vontade. Faça com que o jogador, com toda a vaidade que tem, a vontade que ele também apresenta de jogar, compreenda que ele pode, neste momento, fazer um sacrifício para o grupo, como o Gabigol fez ano passado. O Gabigol acabou ficando fora da Copa do Mundo. E vai, mais adiante, recolher os dividendos disso daí. Então, isso se chama gestão de grupo. E grupo é difícil de administrar, seja qual for a profissão. Nessa segunda-feira, Bruno Spindel, Marcos Braz, a dupla se reuniu com os representantes do Pedro para tentar resolver essa situação. Vamos seguir acompanhando nesta terça-feira o que acontece. O Sampaoli fica exatamente em cima do muro, não poderia, né? Porque é um absurdo agredir um jogador, um preparador físico agredir um jogador, mas eu entendo porque ele também quis manter essa coisa. Eu não posso perder o controle do elenco também, porque os outros jogadores também têm que seguir regras, né? Só por isso que eu entendo a frase do Sampaoli, ou que escreveu o Sampaoli, que ficou muito em cima do muro ao não criticar o seu preparador físico, com quem também tinha muita história e tal, uma parceria antiga. Mas deixa eu aproveitar para fazer o convite, porque tem Flamengo em campo aqui na ESPN, Flamengo e Olímpia, é o primeiro jogo das oitavas de final. Vamos ver como se sai o Mengão depois de toda essa treta aí envolvendo o Pedro e a comissão técnica do clube. Mas também temos essa semana Atlético Mineiro e Palmeiras. Ficamos por aqui, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.